Mas o que nós temos visto é um crescimento da atividade de suplementar ou confinar animais após a desmama durante a seca, seja animal comercial que vai para o abate, seja fêmeas de reposição. E aí um dado interessante para a gente conversar com vocês sobre o momento que a gente confina esse animal e depois tem o retorno ao pasto quando as chuvas vêm. E exige uma adaptação desse animal ao novo ambiente. Você pegou um bezerro desmamado, seja uma fêmea ou um macho, com 7 meses de idade desmamou esse animal. Tá? Bom, esse animal é uma criança jovem. Tá? Os primeiros 3 meses quase não pastejou nada, o leite supria a maior parte da exigência desse animal. Ele começa a ter uma atividade de pastejo, quando ele começa a aprender a pastejar, se desmama. E aí você confina essa fêmea ou esse macho durante a seca. Quando vai voltar para o pasto, ele não sabe pastejar. Ele estava começando a aprender, você fechou ele por 120, 150 dias lá no confinamento de seca. E isso mostra claramente que a hora que eu volto esse animal para o pasto, mesmo para um pasto de alta qualidade primavera, pode ser um pasto adubado, com alta oferta de forragem, muito bem manejado, esse animal perde peso. Ele necessita de um tempo de readaptação para isso. Os trabalhos de pesquisa mostram que ele precisa de pelo menos uns 27 dias para estar do mesmo jeito que um bezerro que foi desmamado e mantido em pasto com suplementação, ou seja, um animal experiente em pastejo no processo. Essa fêmea ou esse macho que ficaram confinados, quando eu jogo no pasto, olha aqui o dado, com fêmeas para entrar em monta aos 14 meses, que ficaram confinadas, versus fêmeas que ficaram em pasto suplementado. Essa fêmea que está aqui dessa barra, que você vê que ganhando quase 1 quilo por dia, é a bezerra que foi desmamada e ficou em pasto suplementado. Essa aqui que perdeu peso nos primeiros 7 dias, na primeira semana que ela entrou no pasto, e pasto bom de primavera, perdeu 1,6 kg por dia, é a que ficou confinada e não sabe pastejar. Vai ter que aprender de novo. Na primeira semana ela perde um monte de peso. Aí ela começa a perder menos peso, para de perder e começa a ganhar. Lá no 20º, do 7º ao 20º dia, ela apresenta ganho de peso já. Né? Mas se você olhar, menos do que a fêmea adaptada. Ela perdeu muito peso. Quando ela chega lá ao final de 1 mês no pasto, ela está com o mesmo peso mais leve do que quando ela saiu do confinamento. Mas ela precisa de um tempo para reaprender a pastejar, ou aprender a pastejar, porque ela foi desmamada e era ainda uma fêmea jovem. Nós vamos discutir com vocês estratégias para que a gente amenize esse processo de perda de peso. E fica claro para você entender aqui o que é uma bezerra, uma novilha agora, de 12 meses, experiente, que foi desmamada e ficou a seca toda no pasto, suplementado, e uma fêmea que foi desmamada e confinada, essa aqui, ó. Isso aqui é quanto ela anda por dia em número de passos. Enquanto a fêmea experiente deu 10 mil passos por dia, o dia que eu joguei ela no pasto de primavera, lá em novembro, né? Ela saiu do pasto de seca suplementada e foi para o pasto de primavera, de alta qualidade, ela deu 10 mil passos por dia aqui, e veio aqui para perto de 7 mil. A não experiente ficou andando, ó, 18 mil passos. Ela fica andando e não come, e vai perdendo peso. Por isso que ela perde violentamente, já perdeu 1,6 kg por dia na primeira semana que ela vai para o pasto. Ela vai aprendendo, ela fica andando e não come. No dia seguinte, ela está andando muito mais do que a fêmea experiente. Ela levou 4 a 5 dias para entrar no ritmo de caminhar no pasto igual a uma fêmea experiente em pastejo, e ainda não sabe colher forragem eficientemente. Então, tudo isso vai ser discutido com vocês, e como é que nós temos estratégias de suplementação, é uma delas, para atenuar esse problema. Porque, veja bem, essa novilha experiente teve 59% de taxa de concepção numa IATF, quando inseminada e jogada no pasto. Ela já vinha em pasto, foi inseminada no pasto de seca, suplementada e jogada no pasto de primavera. A que estava confinada, inseminou e jogou ela no pasto de primavera. 10% a menos de taxa de concepção, porque morre o embrião. Ela perde peso acentuadamente logo após a inseminação, que você joga lá no pasto. Então, nós vamos discutir estratégias para que a gente possa atenuar essa questão.